Para a ministração de hoje, o Espírito Santo, ele tem falado muito ao meu coração acerca de uma palavra de alinhamento. A palavra que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra que veio do coração do Espírito Santo de Deus, e eu peço a Deus que eu não estrague nada da palavra que Ele compartilhou comigo, porque eu creio que essa é uma palavra não é apenas para mim, mas é para nós como igreja. É uma palavra de alinhamento, é uma palavra em que nós precisamos estar com os nossos corações alinhados ao Senhor. Eu não sei qual é o conselho que você ouviu muito da sua mãe, quando você era pequeno. Todos nós ouvimos conselhos de nossas mães. Começa a ficar um tempo nublado, você está prestes a sair com seus amigos para ir para o shopping, e a sua mãe fala: filho, não esquece de levar uma blusa, porque pode chover e você vai ficar doente. Leva uma blusa, leva o guarda-chuva. Antigamente falava guarda-chuva, hoje eu acho que os mães não falam mais para levar o guarda-chuva, mas antigamente, leva o guarda-chuva. Quando você estava naquela noite, estava com uma vontade de comer alguma coisa, você ia lá para a sua cozinha, você via uma manga e um leite, você imaginava então uma vitamina de manga com leite, e a sua mãe falava: não faça vitamina de manga com leite, que faz mal, você vai passar mal. Você machucou, você ralou o joelho, aconteceu uma coisa, a mamãe fala: ei, tem arnica, tudo cura com arnica, vou dar arnica para você. Todos nós ouvimos conselhos. Essa semana eu vi de um amigo que ele fala, o pai dele fala para ele que tudo se resolve com sebo de carneiro. Qualquer coisa que você sofreu na sua vida, passou na vida, talvez um ralado, talvez uma batida, talvez um estiramento, talvez um ligamento rompeu, passa sebo de carneiro que resolve. Nós ouvimos conselhos de nossas mães, não é? Você lembra do conselho da sua mãe? Pois é, eu quero compartilhar com vocês o conselho que eu mais ouvi da minha mãe. O conselho de todos os conselhos que a mãe já me deu, de todos eles, aquele que eu mais ouvi, está na palavra de Deus. Existe um livro no Novo Testamento chamado Tiago, escrito pelo próprio Tiago. Tiago 1,19, é um livro que fala muito sobre sabedoria. No capítulo 1, versículo 19, olha só o que diz a palavra de Deus para nós: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Lembro claramente, quase que semanalmente, a minha mãe dizendo: eu estou falando para vocês, sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. É interessante que Tiago, quando dá esse conselho a nós, ele inicia esse conselho falando: meus amados irmãos. Ele nos chama de amados, ou seja, existe aqui no conselho um amor, existe no conselho uma palavra de amor de uma pessoa para com a outra. Ele não chama nós de povo: ei povo, ei galera, ei pessoal que eu não sei nem o nome direito, eu tenho um conselho para você, se você quiser você ouve, se você não quiser você não ouve. Não é isso que ele faz. Ele quer um conselho íntimo, um conselho de quem se importa um para com o outro. Ele fala: meu amado irmão, eu amo muito você, por isso que eu trago esse conselho para você, tenha isto sempre em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu quero falar para vocês de antemão que aquilo que eu sinto o Espírito Santo derramando a nós nessa palavra, não é possível compartilhar em apenas uma ministração, em apenas um domingo. Então nós iremos compartilhar exatamente essa palavra hoje, na semana que vem também. Mas note que essa palavra, esse conselho é totalmente contracultural. Contracultural porque nós vivemos num tempo em que nós, em primeiro lugar, nós nos iramos. Você já viu um post de uma pessoa que é italiana, que fala alto demais, e ela falava que todas as pessoas que não são italianas, elas ficam sempre perguntando se ela está sempre gritando, brigando, sempre falando muito alto porque está brigando. Não, ela não está, ela está falando normal. Parece que nós sempre estamos irados.
nós sempre nos iramos. Nós queremos ter, na verdade, numa cultura que nós vivemos hoje, que nós temos o favor em tudo, nós temos a preferencial em tudo. E tudo que nós vemos, nós queremos falar que não faz sentido aos nossos olhos, nós não queremos que seja assim. Se o ar-condicionado não está bom é porque está frio demais, se está quente é porque está quente demais. Se nós chegamos num restaurante e a comida não veio boa, nós já reclamamos, nós em primeiro lugar nos iramos. E logo depois disso, nós nos enchemos de poder, de dever nosso próprio para com nós mesmos, de fazer o quê? De falar. Nós falamos e falamos e falamos. Vivemos numa cultura em que absurdamente falamos, de forma excessiva. Nós falamos tanto, mas tanto, mas tanto, que nossas palavras, elas não têm mais poder, elas não têm mais influência. Você já falou com alguém que fala tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, e que de repente tudo aquilo que ela fala não tem mais clareza, não tem mais verdade, você não consegue extrair de fato o que aquela pessoa está realmente falando. Nós nos iramos, nós falamos e talvez, quase nunca nós ouvimos. Nós não somos um povo que para ouvir. Falava com uma pessoa recentemente, e enquanto eu falava com ela, ela me ouvia com um olhar de arrogância. É muito ruim você falar com pessoas que não querem ouvir. Enquanto eu falava com essa pessoa, ela olhava para mim com um olhar de arrogância. É muito ruim você falar com alguém que não quer ouvir você. Não sei se você já experimentou isso. Você já tentou falar com alguém e a pessoa, ela não presta atenção naquilo que você está falando? Ela não dá ouvidos a você. É horrível isso. Você está vivendo num tempo em que a maioria das pessoas, elas falam essa frase: eu tenho muita dificuldade em memorizar nomes. Sabe por quê? Porque nós estamos tão mais interessados em falar, tão mais interessados em nos irar com o nosso próprio direito, com a nossa necessidade, com aquilo que nós queremos, e nós deixamos o ouvir de lado, porque nós deixamos o interesse no próximo de lado. Não é verdade que nós temos dificuldade em memorizar nomes. É verdade que nós temos dificuldade em colocar o nosso coração dedicado a ouvir o próximo, a olhar no olho do próximo e ouvi-lo e falar: eu estou aqui interessado em ouvir você. Eu lembro que logo quando eu era adolescente, eu estava na escola e eu me maravilhei com um diretor meu da escola, que eu entrei na escola, o meu irmão estudava naquela escola já fazia um ano, eu estava em intercâmbio nos Estados Unidos durante um ano depois eu volto ao Brasil, eu entro na mesma escola que ele está, ele tinha mudado nesse tempo em que eu estava fora, nós estamos agora na mesma escola, o professor no primeiro dia que ele me conhece, 2 irmãos gêmeos, idênticos, iguaizinhos, um ao outro, não sei se você sabia disso, mas eu tenho um irmão chamado Lucas, que mora no Canadá, é idêntico, gêmeo idêntico a mim. Ele é o primeiro, talvez no máximo o segundo homem mais bonito que eu conheço na terra. Mas de repente a gente chega ali na escola, e aí minha mãe falou: eu acho isso. Eu tinha certeza que você ia falar isso, mãe, tinha certeza absoluta. Eu chego na escola e eu me apresento a ele, e a partir daquele dia ele nunca errou o meu nome, o nome do meu irmão. Aí eu notei que ele sabia o nome de todo mundo na escola. Todo mundo chegava na escola às 7 horas da manhã, ele cumprimentava um por um, falando o nome do aluno. Um dia eu perguntei para ele, eu falei assim: viu, como é que você sabe o nome de todo mundo? Ele falou assim: muito simples. Em primeiro lugar, porque eu me interesso em saber o nome de todo mundo. Em segundo lugar, porque eu tenho estratégia para conversar com cada um e memorizar o nome de cada um. Não sei se você se lembra, mas quando eu falei com você pela primeira vez, eu repeti o seu nome em alta voz 3 vezes. Ele falou para mim: qual que é o seu nome? Eu falei: meu nome é Tiago. Ele falou assim: Tiago, que bom ter você aqui, você é o irmão do Lucas, é você que estava viajando, estava morando fora, estudou lá, me conta, Tiago, como é que foi esse tempo lá fora? Eu falei para ele, compartilhei um pouquinho, ele falou assim: Tiago, como é bom, e ele me repetiu o meu nome 3 vezes em voz alta, e isso veio como técnica para ele, para memorizar um nome. Nós vivemos num tempo em que nós somos tardios para ouvir, prontos para falar e prontos para se irar. Mas é interessante porque é exatamente o contrário do que a palavra fala para nós. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. O título da palavra de hoje e da próxima semana, hoje parte A e semana que vem parte B, é este: fale, nós estamos ouvindo. Fale, nós estamos ouvindo.
Mas antes de continuar, eu quero dizer a vocês, eu quero pedir perdão à igreja. Antes de continuar, eu quero pedir perdão, porque eu acredito que essa palavra de alinhamento é uma palavra do Espírito Santo para conosco, mas é algo que Deus derramou no meu coração. Eu quero falar para vocês sobre o nosso fundamento. Nossa igreja foi fundada em 20 de novembro de 2022. Em 20 de novembro de 2022, Deus falou comigo acerca de 3 características fundamentais da I3 Church. Mas passou o tempo, nós vivemos essas características, nós nos distinguimos por essas características. Passou o tempo, nós vivemos, na verdade, o amor, o primeiro amor, vimos a realização de grandes projetos, estamos aqui neste lugar, de repente estamos agora online, nós estamos vivendo salvações, batismos, famílias restauradas, e tudo isso tem sido maravilhoso, mas algo aconteceu de 1 ano de igreja para cá, nos últimos 6 meses, em que o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim: Tiago, eu estou realinhando vocês a essas características que eu disse a vocês. As características que Deus disse para mim, eu quero dizer isso para você, porque se você é I3 Church, se você ama essa igreja, se você tem vindo a este lugar e você tem ficado admirado com aquilo que Deus tem feito aqui, eu quero falar algo para você. Existem 3 características fundamentais nossa como igreja. Sabe, eu estava ali pensando e orando conforme nós estávamos fundando a I3 Church. Foi exatamente o momento em que Deus deu para nós um papel em branco e uma lapiseira, um lápis para a gente escrever, e nós começamos a escrever. Nós tínhamos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que Deus estava falando conosco nos últimos anos todos. Nós não precisávamos mais agora estar alinhados apenas ao conformismo, ao modismo, à religiosidade, à forma, o modus operandi dos outros, como é que os outros fazem. Nós tínhamos agora, de fato, uma oportunidade de edificar uma igreja que fosse alinhada à palavra de Deus. E eu lembro que nós escrevemos, e depois de escrever tudo, o Espírito Santo falou claramente para mim: Tiago, tem 3 características que eu espero de vocês, apenas 3 coisas. A primeira delas, Deus, ele disse assim para nós: eu espero que vocês sejam um povo que cante diretamente a Deus. Um povo que canta para Deus. Como é poderoso viver numa comunidade que canta para Deus. Eu não sei se você já experimentou isso, mas existe um poder, existe algo maravilhoso, sobrenatural, tremendo, quando nós cantamos para Deus. Não quando nós cantamos de nós mesmos para nós mesmos, impressionados com nossa performance, querendo fazer aquilo que nós queremos, mas quando nós cantamos para Deus. Quando nós nos juntamos para adorar o Rei dos Reis, Deus falou assim para mim: a primeira característica clara da I3 Church é cantar para Deus, é adorar a Deus. É que não sejamos uma igreja que nós chegamos aqui e se a canção ela está muito bem direcionada, então eu levanto as minhas mãos, mas se a canção não foi muito bem tocada, talvez o acorde não entrou legal, talvez a voz não entrou muito bem, então eu coloco as minhas mãos no bolso e de repente eu penso assim: eu vou ficar aqui parado porque não está muito bem, tem alguma coisa estranha acontecendo. Não, nós não estamos aqui para cantar para nós mesmos, nós estamos aqui para cantar para Deus, nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui somente para fazer aquilo que nós queremos, conforme nós queremos. Pelo que eu lembre, este é um culto nosso para Deus, é culto dos homens a Deus. A I3 Church não é uma igreja para a própria igreja, não é uma igreja de algum homem. A pior coisa que eu posso ouvir é quando eu ouço a igreja do pastor Tiago. Eu não tenho uma igreja, quem tem a igreja é Cristo Jesus, eu sou apenas o mordomo da igreja, eu sou apenas o sacerdote que ele colocou neste lugar, mas a igreja é de Cristo Jesus, portanto nós cantamos para Deus, nós cantamos adorando a Deus, louvando Jesus Cristo, adorando o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que canta para Deus. Em segundo lugar, Deus falou para mim: uma igreja que é apaixonada pela palavra de Deus, uma igreja que ama estudar a palavra de Deus, uma igreja que ela tem interesse em abrir a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus,
uma igreja que tem interesse em estudar a palavra de Deus, uma igreja que tem interesse em saber o que a palavra de Deus ela diz para nós, uma igreja que vai profundo na palavra, uma igreja que não negocia a palavra, uma igreja que não vive as tolices de autoajuda, imaginando que ilustrações humanas, histórias humanas, performance de homem que prega bem ou prega mal, ou fala de um jeito ou fala de outro, é exatamente o necessário para que nós tenhamos uma igreja que ela é muito boa e relevante, mas uma igreja que ela encontra a sua relevância, a sua influência, estudando e meditando na palavra de Deus, uma igreja que adora, que canta para Deus, uma igreja que estuda a palavra de Deus. Vamos falar a verdade? Será que Deus nos chamou para ser essa igreja em apenas 90 minutos da nossa semana, num culto no domingo? Será que Deus nos chamou para sermos essa igreja apenas no momento em que nós buscamos a Ele aqui na igreja, num culto na I3 Church, seja no domingo de manhã, seja no domingo à noite? Ou será que Deus nos chamou para sermos essa igreja todos os dias de nossas vidas? A verdade é, o quanto é que nós temos adorado a Ele na nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e também domingo. O quanto é que nós temos adorado a Ele e o quanto é que nós temos buscado a Ele na Sua palavra todos os dias da nossa vida. O quanto é que nós temos nos alimentado da palavra de Deus. A verdade é que Ele está falando, mas nós estamos ouvindo. A terceira característica que Deus falou para mim é uma igreja que ela vive em santidade. Uma igreja que vive a santidade. Porque é tolice nós pensarmos que nós chegamos aqui e nós somos alimentados na palavra, e a palavra nos confronta, ela gera, na verdade, confronto para transformação em nossas vidas, mas nós saímos daqui apenas selecionando aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos, nós deixamos de lado. Uma igreja que vive santidade é uma igreja que é transformada pela palavra de Deus, uma igreja que a pratica. Jesus nos ensina dizendo que é tolice nós pensarmos que nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não a praticamos. O que Ele nos ensina é que os meus filhos, servos bons e fiéis, são aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica. Uma igreja que adora, uma igreja que estuda a palavra, que vai profundo na palavra, que o fundamento é a palavra, e uma igreja que tem santidade, que é a transformação pela palavra de Deus. A transformação da palavra de Deus faz com que aquele que antes traía não traia mais, aquele que antes pecava não peque mais, aquele que antes roubava não roube mais, o que mentia não mente mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que furtava não furta mais. Antes, aquele que fazia tudo isso, agora é aquele que apresenta generosidade de coração. Aquele que antes fofocava é aquele que agora, cheio do Espírito Santo de Deus, ele compartilha palavras de sabedoria, de encorajamento. Ao invés de apresentar fofoca ao outro ser humano, ele apresenta orações e petições a Deus como um intercessor na casa de Deus. Ser transformado pela palavra de Deus é aquele que antes que roubava, agora ele não faz mais isso, pelo contrário, ele produz, ele trabalha, ele compartilha para com o próximo, ele é abençoado para abençoar. Uma igreja que é edificada na palavra de Deus. Será que nós estamos sendo exatamente essa igreja? Ou será que por algum motivo, nos últimos meses, nós tomamos mais nosso foco, nossas preocupações com os afazeres, com as coisas do dia a dia? Sabe, nossas preocupações muitas vezes elas são boas, elas não são ruins. São boas porque tem mais famílias para serem pastoreadas. São boas porque nós estamos pensando em como trazer a palavra de Deus de forma mais clara, de forma mais concisa, de forma que seja compreendida por essa geração também. Tudo isso é muito bom, mas o nosso foco não pode se perder em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. A verdade é que Deus falou para mim claramente que nós temos perdido exatamente esse foco de cantarmos para Ele, sermos transformados na palavra, estudarmos a palavra de Deus. Quando nós vemos a calamidade que está diante de nós, e nós ficamos muitas vezes indiferentes a ela.
Nós vemos o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs lá no Rio Grande do Sul, e nós continuamos a viver nossas vidas como se nada estivesse acontecendo. Nós imaginamos que está tudo bem. Nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de agora, nesse exato momento, sermos aqueles que estendem a bondade de Deus para com nossos irmãos e irmãs lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei se você já soube, mas eu quero compartilhar com você que nossa igreja entrou numa campanha para nós abençoarmos irmãos e irmãs, igrejas, famílias lá no Rio Grande do Sul. Nós podemos fazer isso de diversas formas. Nós podemos fazer isso entregando um recurso, porque eles precisam de dinheiro para comprar mantimentos. Existem algumas cidades vizinhas que não foram alagadas, que têm condições de entregar materiais a eles. Existem algumas famílias que têm feito um trabalho fantástico. Eu tenho visto condomínios se juntando, condomínios que recebem mantimentos e que abençoam os seus vizinhos nos bairros próximos. Nós podemos ser essa igreja, e nós somos essa igreja, porque nós fomos chamados pela palavra de Deus, de não sermos como aqueles que apenas somos alimentados, nós engordamos na fé e nós aceitemos. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ser abençoado, para abençoar. Nós podemos fazer isso também trazendo aqui na igreja. Você viu 2 caixas logo que você entrou ali no lobby? Você tem 2 caixas que você pode deixar ali uma roupa boa para ser doada. Não é uma roupa que sobra para ser doada. Não é uma coisa ruim que você vai compartilhar para ser doado. É algo bom. Quem que gosta de vestir uma boa roupa, ficar diante do espelho e falar assim: cara, eu acho que essa roupa ficou legal em mim? Pois é, se você gosta disso, a pergunta é: por que aquele que necessita do básico, ele não pode gostar daquilo que você gosta? Será que nós podemos abençoar conforme nós somos abençoados? Produtos de higiene pessoal, de higiene doméstica, água, eles estão precisando de água. Você pode fazer tudo isso, entregar aqui, ou então fazer um Pix. Só quero dizer algo a vocês. Até você que está em casa, se você for fazer um Pix a essa causa específica, você já tem os dados bancários nossos da igreja, mas só quero dizer para você, no Pix, coloque claramente ali na sua doação, diga: oferta para Rio Grande do Sul, coloca a oferta para RS, e todos os recursos que recebemos, nós estamos destinando para esse fim específico. Existe, na verdade, uma família lá no sul, que nós conhecemos muito bem, que está dizendo para mim: pastor, você não faz ideia da quantidade de mortos que existem aqui. O governo não está dizendo a quantidade de mortos, a quantidade de pessoas que estão desaparecidas, pessoas que morreram, perderam suas casas. É absurdo a tragédia que nós estamos vivendo, e nós podemos ser uma igreja que ela é de fato relevante. A igreja relevante não é uma igreja que tem uma parede bonita, não é uma igreja que tem apenas uma música bonita. A igreja relevante, e nós nos perdemos nisso, não é uma igreja que apenas se preocupa em design, não é uma igreja que apenas se preocupa naquilo que é bonito aos olhos humanos, mas é uma igreja que obedece plenamente aquilo que Jesus nos ensinou nas Escrituras. O que Jesus ensinou para nós? O que Jesus ensinou para nós é que a igreja que Ele deixou, a igreja primitiva, diz para nós em Atos 2,42, é uma igreja que era dedicada ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Nós precisamos ter vitalidade em nossas vidas, quando nós oramos e nós intercedemos, colocamos na brecha pelo próximo. A igreja que ela é relevante, é uma igreja que ela vive plenamente isso. O que Deus tem falado muito comigo, é que Ele está falando, e nós podemos ouvi-lo ou não. Olha só o que o profeta Isaías fala para nós, em Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías, o profeta Isaías, ele vai compartilhar uma palavra do Senhor para com o seu povo. Isaías 55, versículo 1, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Note isto. Deus falando para nós: você está com sede? Venha às águas, tem água abundante para você. Você que não possui dinheiro algum, venha, compre e coma.
Quando eu li esse primeiro versículo, o que me pegou muito foi: como assim? Eu que não tenho dinheiro algum, vou comprar e eu vou ter sem custo algum? Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que ele utilizou o verbo comprar então? Venham e recebam dinheiro, recebam vinho, recebam leite, recebam comida, recebam o mantimento, recebam as águas, sem custo algum. Por que ele não utilizou o verbo receber, mas o verbo comprar, sem custo algum? Por que ele utilizou o verbo comprar sem dinheiro? Eu vi um vídeo recentemente de uma influenciadora. A influenciadora, ela diz que em apenas uma semana antes, ela podia descer as escadas da sua casa, do seu apartamento, e ela ir então à academia, e ela ir à praça, e ela curtir a vida. De repente agora ela não pode fazer mais nada disso. A verdade é que eu e você imaginamos em nossas vidas, principalmente em 2024, que com o nosso dinheiro nós podemos comprar tudo, que nós temos dinheiro para tudo. O nosso dinheiro nós compramos nossa necessidade alimentícia. Com o nosso dinheiro compramos nossa necessidade de moda, de o que nós vamos vestir. Com o nosso dinheiro nós adquirimos móveis. Com o nosso dinheiro adquirimos imóveis, bens. Com o nosso dinheiro nós temos o direito de ir e vir. Até que de repente, do dia para a noite, ela está lá, sem dinheiro algum. Imaginando que tinha antes todo o dinheiro do mundo, mas agora sem dinheiro algum. Nós vivemos num tempo em que pensamos que com o nosso dinheiro compramos tudo, mas o que o profeta Isaías fala para nós é: venha, compre e coma sem dinheiro algum. Por que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? É porque o que ele está querendo ensinar para nós é que quando nós chegamos à presença de Deus, nós entregamos a Ele nossa adoração. Uma igreja que canta para Deus, que adora a Deus. Nós entregamos a Ele o nosso louvor, nossa adoração, e de repente Ele vem e Ele derrama provisão, Ele derrama maravilhas. Hoje de manhã nós cantamos uma canção dizendo: Ele é o mesmo Deus. Ontem Ele curou e ainda hoje Ele faz. Ontem Ele é o Deus que provia e ainda hoje Ele provê. Ontem Ele é o Deus que fazia maravilhas e hoje ainda Ele faz. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, se eu chego na sua presença, o meu comprar é simplesmente eu dizer: eu entrego a Ti a minha adoração, entrego a Ti o meu louvor. Este é o meu respirar, o Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esta é a Tua vontade, o Teu amor, o Teu pão é para mim, a vontade do Senhor para mim. Eu compro entregando a Ti a minha adoração. Isso não é uma barganha. Não é porque nós entregamos a Ti a adoração, a Deus a adoração, então Ele vem e Ele derrama mais sobre nós. Não é uma barganha, mas é simplesmente um alinhamento de propósito. Nós fomos criados para adorar a Deus. Eu não sei se você sabia disso. Nós vivemos num tempo em que nós nos perdemos tanto em nosso próprio umbigo, em nossa centralidade, imaginando que o mundo todo é acerca de nós. Deixa eu falar algo para você: não é. O mundo, a criação, a história toda não é acerca de mim e de você. Eu sei que eu estou falando algo que é totalmente contracultural, algo que é totalmente não popular, algo que muito provavelmente faz com que nós olhemos uns para os outros e falando assim: mas eu vim para a igreja achando que a palavra seria de autoajuda para mim, porque eu preciso da minha bênção, eu quero na verdade a minha vontade, eu quero que eu chegue lá e o pastor fale uma palavra para mim, para que eu seja transformado a ponto de eu sair cheio de força, cheio de gás, para que a minha semana seja uma semana muito boa, e todos os meus sonhos sejam realizados. Deixa eu falar uma coisa para você: o nosso Deus é um Deus abundante, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O nosso Deus é o Deus que fala para nós que nós provaremos do melhor dessa terra. Ele fala assim: o nosso Deus é sim um Deus de vitória, mas
mais o nosso Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Não é eu, não é você, não somos nós, é o Senhor. Pelo que eu me lembre, hoje, agora mesmo, Deus está sentado em seu alto e sublime trono. Os 24 anciãos estão adorando Ele, os 4 seres viventes, os serafins, os querubins, todos os anjos, e nós chegaremos junto com todos eles dizendo: glória ao Deus das alturas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te adoramos, nós te bendizemos. O nosso papel em tudo isso não é nossa própria vida, mas o nosso papel é adorar com a nossa vida a Ele, porque Ele entregou tudo a nós. Eu não sei se você entende isso, mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quem aqui se sente muito privilegiado por ter vida eterna e morar com Deus no céu? Eu me sinto muito privilegiado por isso. O nosso privilégio não vem de saber que nós teremos a maior mansão no céu. Nosso privilégio não vem de nós termos uma ideia de que no céu, então, nossa mansão vai ser muito animal, nós vamos pegar as melhores ondas, nós vamos sair ali do mar do céu e curtir ali a nossa bebida, o nosso som maravilhoso, e de repente Jesus vai passar como um garçom, entregando para nós as nossas bênçãos conforme aquilo que nós plantamos na terra. Não é essa a realidade do mundo. A realidade das Escrituras é que Ele é o centro de todas as coisas, e nós, como criatura, como seres criados por Deus, fomos criados para adorá-lo. Que eu me lembre, a palavra de Deus fala para nós que todos os seres, eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. O centro de todas as coisas é a glória de Deus. Não é eu nem você, mas é a glória de Deus. A glória de Deus. E quando eu entendo isso, eu chego à presença dEle adorando Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com o meu coração, com a minha gratidão, com o meu amor. Ele fala ainda mais: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Versículo 2 de Isaías 55. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A verdade é que nós temos investido muito mais nossos recursos em tolice, em baboseiras. Eu gosto da versão A Mensagem, exatamente dessa passagem, porque Eugene Peterson, ele fala exatamente assim: por que nós estamos gastando dinheiro comprando algodão doce, achando que algodão doce vai nos satisfazer? Eu não sei se você sabe, mas para uma refeição balanceada e uma vida nutritiva, nós precisamos de bom carboidrato, boa proteína, bons minerais, vegetais, fibras. Nós precisamos de tudo isso. Alguém aqui imagina que nós comermos algodão doce todos os dias vai nos gerar uma vida saudável? É bom, eu amo algodão doce, de verdade. Ainda mais no cineminha, ou no circo com o filho, algodão doce é bom demais. Mas algodão doce não sustenta. Por que nós estamos investindo nosso tempo, nosso trabalho árduo, comprando algodão doce? Tem uma ovelha nossa aqui da igreja que ama Fini. Fini é bom, fala a verdade, não é ruim. Eu não amo assim, tá? Mas é ok. Agora vamos falar a verdade. Você imagina uma vida saudável comendo Fini todos os dias? Café da manhã, almoço e janta? A verdade é que nós temos vivido essa realidade. A realidade é que nós acordamos mais interessados em nossa própria vontade, em nosso querer, aquilo que nós queremos, os nossos sonhos. E a palavra de Deus fala: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Nós estamos investindo o nosso tempo naquilo que é totalmente passageiro. Versículo 3: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Essa parte eu gostei muito.
Toda vez que a gente lê essa parte, toda vez que você lê uma promessa, você fala assim: uau, yes, é isso que eu quero para mim. Farei uma aliança eterna com vocês. Uau, Deus, é isso aí eu estou gostando, aí ficou bom. Agora tudo vai dar certo. Então quer dizer que aonde eu coloco a planta dos meus pés, vai ser meu, tudo vai acontecer, vai ser maravilhoso. Farei uma aliança eterna com vocês. Legal, Deus. Minha fidelidade para com Davi. Uau, Davi, um rei que foi muito favorecido pelo Senhor. Ele viveu a bondade, o favor, a graça de Deus. Eu quero isso. Mas Deus, ele fala algo antes. Ele fala: deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Deem-me ouvidos. Filhinhos meus, sejam prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Ontem eu fiquei tão feliz, porque eu cheguei de viagem e eu fui conversar com meu filho, e eu tinha conversado com ele algo durante a viagem. Numa ligação curta, eu falei uma coisa para ele. Aí ontem de manhã, ele olhou para mim e ele falou assim, falei: filho, você lembra que o papai falou para você acerca disto? Era sobre assistir televisão, o tempo que ele podia assistir televisão. Papai, eu lembro, você me falou que era no máximo 20 minutos de manhã, e se desse à noite, no máximo 30 minutos. Eu fiquei tão feliz que ele me ouviu. Hoje de manhã, eu estava me aprontando para vir ao culto, e eu dei para ele um presente que nós compramos lá na igreja, lá nos Estados Unidos. É um marcador de Bíblia, e está escrito bem grande assim: The righteous are bold as a lion. The righteous are bold as a lion. Os justos são corajosos como um leão. Provérbios 28:1. E eu falava assim para ele, eu falava: filho, você sabe o que está escrito aqui? Ele: eu sei. Eu falei: quer que o papai te ensine? Eu vou te ensinar o que está escrito aqui. Não, eu sei. Filho, olha para mim. O que significa essa palavra aqui, ó, righteous? Não, eu sei falar. Mas você sabe falar, então fala então. E ele falou tudo errado. Eu falei: sabe o que significa? Não sei. Eu falei: então tá bom, deixa o papai te ensinar. Olha aqui no meu olho. The righteous are bold as a lion. E enquanto eu falava, ele não olhava para o meu olho. Ele estava mais preocupado com aquilo que ele queria fazer. Ele estava mais preocupado em olhar para o chão, mais preocupado em já pensando naquilo que ele ia fazer depois. Ele não olhava para o meu olho. Posso falar uma coisa para vocês? Deus está falando. A pergunta que eu tenho para fazer é: nós estamos ouvindo? Que tipo de filhos nós somos? Deus falou muito claramente comigo nessas últimas semanas. Eu comecei essa palavra dizendo para vocês que eu preciso pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque eu lembro daquilo que Deus me disse no começo de tudo. Ele falou assim: Tiago, eu estou falando, vocês estão ouvindo? E recentemente, nessa semana, ele disse assim para mim: Tiago, eu continuo falando, o problema é que os homens pararam de me ouvir. Passou o tempo, nós temos mais compromissos, né? São mais famílias sendo pastoreadas, são mais salvações, são mais batismos, são mais equipes, são mais times, são mais voluntários, são mais responsabilidades. E é natural nós, homens, eu estou falando disso como pastor, mas eu sei que você está pensando nisso, talvez você como pai da sua família, você como um jovem que acabou de se formar na faculdade, você está vendo que tem mais compromisso, mas vai passando um tempo, a gente fica mais preocupado com nossas responsabilidades. Nós ficamos já preocupados com nossos afazeres, nós acordamos preocupados com aquilo que nós precisamos fazer.
e o foco de ser primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ouvir a voz de Deus. Nós, como igreja de Cristo, precisamos ouvir a voz de Deus. Sabe, existe uma palavra que ela é falada 77 vezes no livro de Salmos e no livro de Abacuque, que nós muitas vezes não damos importância ou não entendemos. É a palavra Selá. Quando nós lemos Salmos e o livro de Abacuque, você vai ver 77 vezes essa palavra sendo repetida. O número 7 representa Deus, a perfeição, a glória, a presença de Deus. Selá significa pause e contemple. Essa semana nós tivemos um post tão lindo, tão maravilhoso da nossa igreja, dizendo: você está passando por dificuldades? Então pause e ore. Você está bravo? Então pause e ore. Você está angustiado? Pause e ore. Fale com Deus. Você está desesperado, está ansioso? Pause e ore, fale com Deus. Provérbios 4, versículo 20. Olha só que Jesus fala para nós, olha só que Deus Pai fala para nós. Provérbios 4, 20. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Numa outra versão diz: acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida. Olha só que o profeta Ezequiel diz a nós, no capítulo 3, versículo 27, ele diz a palavra do soberano, Ezequiel 3, 27, assim diz o soberano, o Senhor, quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Quem quiser ouvir, ouça, quem quiser, não ouça. Exatamente nesse versículo que Deus me lembrou da minha experiência de ontem e de hoje. Você não faz ideia da alegria, e se você é pai, você sabe exatamente qual é essa alegria, de ter o seu filho ouvindo e obedecendo você. É muito gratificante, é muito bom, mas você não faz ideia da tristeza que é você falar e o seu filho não ouvir você, não se interessar, não olhar para você. Minha pergunta é: quem é que nós somos? Nós somos os filhos amados que ouvem a Deus? Fale, nós estamos ouvindo, ou nós estamos sendo como nação rebelde? A verdade é que eu sinto que nós temos sido, talvez nos últimos tempos, mais como nação rebelde, porque Deus está falando de diversas maneiras. A natureza está clamando, ela está gritando, esperando com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, ouça o que eu estou falando para vocês, a natureza, chuvas, as árvores, os rios, as rochas, a natureza, os pássaros, eles aguardam em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Num momento de calamidade como este, qual é o nosso papel? O nosso papel é nós fecharmos nossos corações em nós mesmos, ou é viver em extrema generosidade, em extremo amor? Qual é o nosso papel em frente ao mundo caótico que nós vivemos, o mundo que está perdido, o mundo que busca os seus próprios interesses? É nós entrarmos numa cultura deste século, ou nós sermos aqueles que levantam a palavra de Deus e falamos: eu sei que céus e terra passarão, eu sei que cultura
cultura vem, cultura vai. Eu sei que empresa é levantada e empresa vai embora. Eu sei que pessoas aparecem e pessoas vão embora. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por isso que nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Uma igreja que adora como ninguém. Uma igreja que adora e canta para Deus como ninguém mais faz. Uma igreja que é tão absurdamente interessada em buscar a palavra de Deus, que quer estudar mais, quer se aprofundar mais, quer beber, quer comer mais a palavra de Deus. E uma igreja que é transformada pela sua palavra. Uma igreja que vive a santidade. Eu não acho que nós voltaremos aqui a próxima semana, porque a palavra do pastor é boa, de verdade. O meu pedido de oração não é que nós voltemos a este lugar porque o ar-condicionado é legal, porque o design é bom, porque eles são cool. Dá uma olhada, o pastor prega até de camiseta, ele não pregou com camisa, com terno, com gravata. Sabe, existem algumas coisas que eu acho que nós temos nos perdido. Eu falo como geração, nós ficamos mais preocupados com nossas luzes, com nossos bons pregadores, com nossa boa música, e nós nos esquecemos que a igreja que Cristo deixou para nós não tem nada a ver com estratégias humanas, mas tem tudo a ver com a manifestação do Espírito Santo de Deus. O que eu quero é que nós sejamos tão sedentos e famintos para o nosso próximo encontro aqui, que não seja uma obrigação, mas que seja um privilégio, porque o que nós queremos é nós todos buscarmos o Espírito Santo de Deus. Não sei se você já leu, mas no livro de Atos, existe uma ocasião específica em que eles estão buscando a Deus de forma tão intensa, que de repente o chão treme, milagres são vistos aos olhos dos homens, o coxo passa a andar, o cego passa a ver, o mudo passa a falar, aquele que estava morto passa a viver, coisas maravilhosas acontecem. Não é pelo efeito de uma boa estratégia de marketing, não é pelo efeito de uma boa música sendo ministrada, não é pelo efeito de aquilo que nós podemos fazer com nossas próprias mãos. Tudo isso é muito bom, nós não devemos negligenciar, viver a realidade, a maravilha que nós podemos entregar ao nosso Deus em adoração, com nossa adoração por meio da estética, por meio da música, por meio da nossa preparação, por meio do nosso treinamento, por meio do nosso melhor, por meio da nossa loja, nossa recepção. Tudo isso nós fazemos da melhor forma possível, mas não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com a presença manifesta do Espírito Santo de Deus. Deus está falando. Pergunta é: quem somos nós? Filhos ou nação rebelde? Filhos que ouvem, são sedentos, ou nação rebelde? Será que você pode ficar de pé, por favor?